So I want to be very, very, very clear, all right? Extremely clear here. The goal for the class is English, all right? The vocabulary, the steps, the tips, pronunciation, fluency. That is something I can guarantee is always going to be is always going to be done well, all right? I'm always going to do it correctly. However, the aviation part, the regulations part, the minimum requirements, and all this philosophy, focus on your company, all right? So always read your SOPs, always read the regulators, so ICAO, FAA, ANAC, EASA, whatever. So always follow the true sources of information, okay? So the documents are above me, the SOP, the manual, anything your company tells is above my class, all right? I want to make this very clear. My focus here is the English, all right? At all times. Gonna speak Português 1 second. Quem quiser me interromper aqui, essa aula está sendo gravada ao vivo, né? Gravada ao vivo. Tá certo, gravada ao vivo, né? Já falei besteira? Não, acho que pode falar isso. Tô fazendo essa aula aqui com vocês ao vivo. Quem quiser, qualquer dúvida, comentário, pedir para eu voltar, pedir para eu parar, pedir para eu explicar melhor, qualquer coisinha que vocês tenham, me interrompe aqui, tá bom? Abre o microfone, manda áudio, sinal de fumaça, o que vocês quiserem, para a gente realmente conseguir, para eu conseguir interagir com vocês, tá bom? Só esperar a Erika entrar aqui, acho que ela tá com problema de conexão. Foi, acho que foi, não foi, foi. Então, guys, let's do it. I'm gonna share my screen with you, and without further ado, we're gonna start it. Done. You guys can see my screen? Can you confirm that for me, please? Yes, okay. Yes, beautiful. So let me put the screen here on the side and the chat here on the other side. This way I can see you guys and I can listen to you guys. Let me turn off all the cameras and let's start. So as you know, I cannot see all of you. If you have any questions, feel free to interrupt the class, all right? That's why we are doing this live, okay? So as promised, as mentioned, as asked by you guys last week, we are gonna talk about flight training, the steps to become a pilot, the stages to get a license or rating, the minimum requirements, the importance of flight training, your best flight instructor, your check ride. I also added some things here. So we are also gonna talk about your aviation history. I'm gonna show you guys how to talk about your aviation history. What else? Flight safety versus flight training. So how one is directly linked to the other. And in the end, I'm going to describe a picture with you guys, show some things on how to describe a good picture and a statement, all right? But that part I'm going to leave out of the recording. So you guys are here. Help me if I start giving my opinion, so stop me because or else we're not going to have a class, all right? So let's do it, guys. So you can see my screen. Let's start with flight training. So the first thing I've separated for you guys are the steps to become a captain, to become a pilot. Being a captain is actually a matter of time and experience, right? And how can I say it? I'm not going to say profile. I'm going to say something. To become a captain is a matter of behavior more than the technical side, right? We need to have good decision making and be up to the task, right? To be a captain. So what I put here are the steps to become a pilot. Of course, I'm not teaching you guys on how to become a pilot. Most of you already are, but I want to go through the step by step, the terms, the terminology, the vocabulary, the expressions, everything you need to know. All right. So look here. I already put two synonyms. I already put two synonyms for you guys here: the steps and the stages. Steps, stages, phases. You can use that. You can use this as you want. All right. So let's go. Every person that wants to become a pilot needs to start in the same place. So everybody starts from scratch, from zero. We start with our course, right? And I want you guys to be very focused on this. So we start with the course, the theoretical course. Okay. After that, we do a written exam, where we pass the exam, right? And after we pass the exam, we are ready to fly. Before flying, we need to obtain our medical certification.
Then we are ready for the flight training. We do the flight training, we do the flights, the check ride, we meet the instructors. It's our initial contact with aviation. And then we go for the simulators, right? We do some simulator sessions, some emergencies. We practice some things on the simulators. When everything's done, when everything's set, we go for the check ride. It's not check flight, check ride, right? We go for the check ride. If successful, we are gonna get the license or rating, right? So I didn't write so much in this class because I rather tell it for you guys. And remember, if you want, watch the recording in the platform. I'm gonna put the link on my Instagram tomorrow as soon as I put it, all right? So let's talk about this. I gave a little introduction so we can basically divide the steps to become a pilot in 7 stages. Of course, we need to redo some of them, but basically works the same way. We start with a course. We get through our written exam. We obtain our medical certification. We do the flight training, simulator, check ride, license, and then we get the license or rating. I'm gonna tell you the difference in a second, okay? Take a look at this. Course and flight training. You guys can literally see the difference, right? So if I tell you something like, well, I started, today I can't, I have my commercial pilot's course. When I say that, what am I talking about? Course is the theoretical part. Flight training, as you know, is the practical part. The part we're gonna actually start flying. We're gonna start working on our routine. And that's something we need for every skill. You need this for English, and you also need this for your career as a pilot. For example, the course, when we do a course, it's good. We learn the subject, we learn all the aspects, we learn whatever we want, whatever we are aiming for. When we do the flight training, we are actually talking about practice, right? Let me give a little thing in Portuguese here. Isso daqui, ó, gente, quando eu falo eu costumo traçar um paralelo muito grande. Eu sei que a maioria aqui tá focada em aprender inglês e tudo mais. Aprender a voar e aprender inglês para mim, é a mesma coisa. Passei pelos 2 processos já, eu consigo achar que é a mesma coisa o tempo todo. Por quê? Quando a gente fala de uma habilidade, inglês é uma habilidade, tocar violão é uma habilidade, voar é uma habilidade, são skills que a gente tem, né? You have your flight skills, you have your English speaking skills. O pessoal tá no curso, tá cansado de me ouvir falar disso. Input, output, tá? O input, ele vem na teoria. Ele vem aqui, ó. No theoretical part, no curso, tá bom? Todo mundo tem aquele primo gênio que, pô, o cara aprendeu a falar inglês só jogando videogame e assistindo filme, é um gênio. Não. É porque ficou jogando videogame 12, 15 horas por dia, viu um monte de filme e foi pegando por inércia, né? Nenhum americano, nenhum britânico faz um curso de inglês para aprender a falar inglês. Por quê? Porque é tudo input e output. Onde que a maioria trava? Começa a... Pega muito input. Já fiz um monte de curso. Eu leio bastante, eu entendo muito. Quando eu vou fazer, quando eu ouço, eu entendo. Quando eu leio, eu entendo. Quando eu escrevo, eu entendo. Quando eu vou falar, eu não entendo. Por quê? O input, somente quem mora no Brasil, tem muito inglês no Brasil. O input, ele é involuntário. Então, automaticamente, você está vendo o filme, já está em inglês na maioria das vezes. Quem está na aviação, os manuais, principalmente quem está em helicóptero, né, que é muito menor que o avião em relação ao material, o material está em inglês, ninguém nem traduz mais. Os manuais estão em inglês, SOP está em inglês, todos os treinamentos estão em inglês e tal. Então, o input do inglês, principalmente na aviação, ele é involuntário. Você vai ter esse input o tempo todo. Por isso que você sabe o vocabulário, você ouve bem, você entende o que estão falando e tudo mais. E por que você não fala? Porque o output está sendo opcional. Ou seja, você sabe muito e não fala. Por que você não fala? O problema é mecânico. Você não praticou. Ninguém aqui, desculpa os instrutores teóricos, ninguém aqui aprendeu a voar na sala de aula. Ali você aprendeu os conceitos, você aprendeu
performance, você aprendeu a ler os notas e metares e tafs da vida, você aprendeu inglês voando, sentado no avião, né? Então, não tem como, você nunca vai conseguir falar bem se você não abrir a boca, tá bom? Então, quem tá ali no curso, quem tá fazendo o processo, quem tá fazendo o Step Climb, sabe o quanto eu foco nisso. Tempo todo output. Pegou um input na aula? Legal, agora é sua vez de fazer o output. Ninguém precisa de mim para aprender inglês, ninguém precisa de um curso meu para aprender inglês, ninguém precisa de nada para aprender inglês. Você precisa ter input e saber o output que vai usar. Onde que um curso, onde que um método, onde que isso tudo te ajuda? Direciona, entendeu? Fala, ó, pega esse input aqui e pega esse output. O que você está fazendo? Você está ganhando tempo. Então, ao invés de ter 1 bilhão de coisas estudando, você vai estudar 4, 5 que você precisa e vai começar a focar ali, entendeu? Então, por que eu estou falando disso? Quando a gente falar na aviação, que é o tema de hoje, course, eu quero que você já entenda como teoria. Quando eu falo flight training, prática, tá bom? Muito legal fazer essa diferença na fala, mostra mais vocabulário, mostra mais domínio e mostra e deixa muito bem pontuado o que você está falando, tá bom? Quando a gente for falar de aviation history, vocês vão ver onde que tá isso, tá bom? Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Não tá escrito, eu quero que vocês anotem se vocês puderem, tá? Eu vou pegar esses pontos, vou dar meio que a definição para que serve, vai ter um monte de vocabulário legal, vai anotando, tá bom? Então, para que serve cada um desses? Tudo isso daqui é a pergunta da prova, tá bom? Então, vamos lá, ó. First, we start with the course. First, we start with the theoretical course, right? In the theoretical course, we learn the initial concepts, we learn the regulations and everything we need in order to be a pilot and understand what's happening and what involves a flight, right? Let me just one second. Ó, Leandro mandou aqui, ó, que legal. Tomei, não posso falar isso no Instagram, senão vai derrubar a live. Tomei em comprehension recentemente, vou treinar o ouvido sem parar agora. Cara, isso é questão de método. Porque às vezes não foi o seu comprehension, não foi que você não entendeu as coisas. Pode ter sido, claro, a gente não teve aula e eu não fiz aula com você. Por que às vezes você tira uma nota ruim de comprehension? Te pergunta uma coisa, você responde outra. Ou seja, talvez você não tenha entendido minha pergunta. Então, muitas vezes o piloto ele acha que o comprehension ele é avaliado ali na parte 3, na parte 2. Na verdade, você tem que entender minha pergunta e eu tenho que entender sua resposta. Às vezes é por falar demais, às vezes é porque tentou falar rápido, anotou e já tentou falar depressa. Muita gente dá o conselho de, não, na parte 2 tenta fazer igual um piloto. E aí você fala que ele tem um fogo a bordo, o piloto vai igual um louco. Mayday. Jogou todo o inglês fora. Falou coisa errada. Então, às vezes, é um turn left e um turn right, tá? Então, às vezes, não é só o ouvido que você precisa praticar. Às vezes, é saber o que estudar ali na hora da prova, tá? Então, é ouvir a pergunta, anotar o áudio, dar um cool down ali, falar devagar. E eu dou umas dicas bem legais. Eu vou dar uma aqui de graça, vai. Ouvir uma pergunta, começa a resposta meio que com os elementos que estavam na pergunta. Por quê? Por mais que você erre toda a resposta, você mostrou para o examinador que você entendeu o que ele te perguntou. Entendeu? Então, esse é um dos truques para sempre manter uma nota alta de compreensão. Muito importante fazer isso, porque às vezes a gente se perde ali na resposta, tá bom? Pronto. Acho que, bom, saiu um pouquinho aqui, mas fizeram a pergunta e faz pergunta e eu respondo. Bora. Guys, steps to become a pilot. We start with the course. The course is very important to learn the initial concepts, to understand the philosophy behind and everything that needs to be considered before a flight and during and after a flight, of course. After that, we go through the written exam to assess and to evaluate our comprehension and everything that we did during our course to see if we absorbed the minimum amount of content. Then, this is a key question in the test. Then we have to do the medical certification. And we normally need a medical certificate to guarantee we are physically and mentally fit for the flight. My opinion, pilots are the most important part of the operation.
And the authorities need to guarantee we are ready for the flight. It's a very stressful profession. And of course, we need to be ready and fit in case of a problem. So we normally get the medical certification in a specific clinic where we go once or twice a year to perform a full body inspection. All right? Uma das perguntas mais difíceis da prova que eu respondi para vocês. Flight training. Then we go to the flight training where we perform local, cross-country, and simulator flights as well. Not simulator flights, sorry. So we do local and cross-country flights where we practice the maneuvers and learn everything inside the airplane. So after the medical certification, we are certified to enter an aircraft as a pilot. So then we do the flight training. In some licenses, we need to perform some simulator sessions to replicate some things. Sorry, to practice some things we can't replicate in real life. After that, we go for the check ride, where they will test our flight training. If our flight training was good, if we got all the minimum requirements to be a pilot, if everything's successful, we will get, not check, we will get the license or rating, all right? Check my license é que você checou sua carteira, que você olhou para ela. You get your license. You can say achieve your license, all right? So these are all the steps we need to become a pilot. Course, written exam, medical certification, flight training, simulator, check ride, license or rating. Let's do a full breakdown of this. So whenever we are talking about achieving a license or getting a rating, this is what I want. By the way, focus on the vocabulary. That's our mission for today, all right? So when we need to focus when our aim, when our goal is to get a license or rating, we are gonna start with a theoretical course in written exams. Normally, if we're talking about the big jets, we are gonna do the ground school, right? We're gonna learn everything about aviation in the course. When we are dealing with one airplane, for example, a rating, I don't know, a type rating for an Airbus A320, whatever, is a ground school, all right? After doing this, we are going to complete a flight training. And normally, flight trainings consist of simulators, local flights, and cross-country flights. Não é navigation, all right? I'm gonna put the translation here. Navigation and navigation systems. We will navigate. Os voos de navegação são os cross-country, especialmente quando a gente tá falando de private e commercial pilots, tá bom? So, we are gonna go through the theoretical part, pass it. We're gonna go for the flight training. We'll perform local, simulator, and cross-country flights. Then, after we achieve the minimum requirements, we are going to perform a check ride. In the check ride, we are going to simulate some emergencies, show our proficiency, and we are also going to, the examiner, I apologize, is also going to test our knowledge. If everything goes accordingly, if they are happy with what we show them, we'll get our license. We'll get our license, okay? Let's do a little breakdown here. Here, you're never going to say, I got my PP, I got my PC. Never. This makes no sense, all right? Faz sentido nenhum. I got my PP, I got my PC in English. Não significa o que você acha que significa, tá bom? Então, primeiro que não tem PP e PC, tá bom? Se a gente for traduzir, aqui vai virar o PPL e aqui vai virar o CPL. PP e PC não significa nada no inglês, tá bom? Porque PC é piloto comercial. Como que vai ser a mesma sigla no inglês? Já não dá, né? Aqui, ó, Private Pilot's License, Commercial Pilot's License. Você não vai usar nenhum desses dois. Todo mundo sabe como eu odeio abreviação numa prova oral, né? Vai ficar abreviando o quê? Vamos lá, ó. You will do your private, commercial, pilots, right? Private pilots, commercial pilots, or flight instructors, right?
This is the CFI, the Certified Flight Instructor. Opa. Here, you're gonna tell me the stage you were. I started with my private pilot's course. Then I moved it to, I don't know, Brazil. I moved it to São Paulo, where I did my private pilot's flight training. After that, I did my private pilot's check ride, tá bom? Private pilot, quando a gente fala no Brasil, fiz meu piloto privado, faz sentido, a gente deduz, a gente entende o que tá falando. No inglês, I did my private pilot, como assim? Private pilot é o que você é, não é? É o seu nível de carreira. Você é um piloto privado, você não fez um piloto privado, entendeu? Então, você fez o curso de piloto privado, você fez o treinamento de piloto privado, tá? Isso é algo mais cultural, tá bom? Então, no inglês a gente não fala I did my commercial pilot. Não, I did my commercial pilot's flight training. I am a commercial pilot. Muito cuidado nisso, tá bom? Então, sempre tem que ter alguma coisinha depois. O que pode ser? License, training, course, check ride, ok? Sempre assim, nunca private pilots, commercial pilots or flight instructors assim, solto. Sempre training, course, ok? Sempre. Então, vamos lá. Aqui, o que a gente falou até agora em 20 minutos mais ou menos? Stages, all the stages to become a pilot. Everything you need to achieve a license or rating. What is the difference between a license and a rating? We know, right? So we have the PPL, basically. We have the CPL. We have the ATPL. These are the basic ones, all right? I know there are many others. So we have the private pilot's license, commercial pilot's license, airline transport pilot's license, all right? What are the ratings? Well, you can have an instrument rating. So after having the license, you can have an instrument rating. You can have a multi-engine rating. So you always revalidate your rating, all right? You have the single engine rating, but I'm not gonna put it here. You have your type rating, okay? You have your type rating. Opa. So you can always say, for example, and then I got my commercial pilot's license with instrument and multi-engine rating. Olha o tanto de vocabulário que você ia deixar passar. Então você quer dizer a mesma coisa, só que um você vai tirar 3, no outro você vai tirar 6. Por quê? And then in 2015, I got my PC. Vamos piorar, vamos virar um 2. 2 não vai virar, mas vamos deixar um 3, que todo mundo faz. And then, in 2010, I checked my PC. Errou tudo. Você só acertou 2010. Como que a gente vai falar isso direito? And then, in 2010, I got my commercial pilot's license with instrument and multi-engine rating. Aqui está o level 3 e o level 5. Olha o gap entre os dois. Tá? Não é questão de genialidade de inglês. Não é que o level 5, o cara é muito fluente, a mulher é incrível e ela sabe tudo e fez a prova e passou. Não. É o que mostrou para o examinador. A única coisa que importa é o que você mostra para o examinador, não só o que você sabe, entendeu? Então, sempre que for falar, muita cautela, muito cuidado. Esquece a abreviação. I was IFR. No. I was flying under instrument conditions. Mostrou vocabulário. Entendeu? Sempre assim. Guys, license e rating. Tranquilo até agora? Sei que eu nem dei tempo para vocês fizerem pergunta, né? Qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer comentário que tenha acontecido na prova de vocês ou com mito que vocês ouviram aí no Instagram da vida, manda aí, gente. O microfone ou por chat, qualquer coisa. Any questions? Manda um go ahead aí para eu continuar. Só para eu saber se tá todo mundo acompanhando. Everyone in meeting. Go ahead. Beautiful. One go ahead. That's what I need. Guys, so in 2010, I got my CPL
And at the same year, I got my flight instructor's license. Yes, Eduardo, good. O CPL, legal para escrever como abreviação. Para falar, in 2010, I got my commercial pilot's license, and at the same year, I got my flight instructor's license. Beleza? Nunca perca uma oportunidade de mostrar vocabulário, tá? Done? É muito melhor mostrar vocabulário do que ficar explicando um monte de coisa. Easy. Can we move on? Let's do it, guys. Então, aqui, ó, o que eu fiz até agora? Mostrei os estágios que a gente passa por ser piloto. Perguntas que eles costumam fazer. Who was your best flight instructor? What were the biggest challenges you faced during your flight training? How was your first flight, first solo flight, first check ride? How was your emergency situation training? How was your first check ride? Whatever. O que eles querem saber. Pontos. Eles também perguntam muito de conselho, tá? Então, aqui, quando fala de conselho, cuidado com advices, tá bom? Advices não tem. É pieces of advice. No inglês a gente fala pedaços de conselho. Alright? Então, tem uma pergunta que é what were the best pieces of advice you received before your first check ride? Tá? Well, my instructor told me to check the weather conditions and confirm if I had all the necessary documents, because the examiner would ask me about the weather and about the onboard documents, and I needed to know everything that was on board, and we would check everything together. So having this in mind before my first check ride was very important for my success. Done. Tá bom? Quem foi seu melhor instrutor? Foi a Maria, por causa de qualquer coisa. Tá bom? E aí você dá um micro conselho e tudo mais. Não é, porque é meu amigo e a gente vai juntar junto e agora não é sobre a vida do instrutor. É sobre quem foi seu melhor instrutor, tá? Então, às vezes, ó, isso daqui às vezes é um pontinho errado de compreensão. Eu fiz uma pergunta, você me respondeu outra. Entendeu? So, who was your best flight instructor? Well, I have many friends in aviation. Perdeu nota de compreensão. Não foi o que eu perguntei. Então, uma coisa que eu falo muito, inclusive, é a aula 9 do módulo 1, é essa. Não existe resposta sem pergunta. Não tem como você me responder bem se você nem entendeu o que eu estou falando. Ouve a pergunta, reflete o que eles querem saber, entrega uma resposta de acordo, tá bom? Às vezes a gente fica muito focado em responder por um minuto, fazer isso, fazer aquilo, um monte de estratégia que vocês vão buscando em grupo de WhatsApp aí, e esquece que tem que ouvir a pergunta. Né? Então, a melhor estratégia do teste, eu tô dando o ouro da prova inteira aqui para vocês. Ouve o examinador, ouve as instruções, ouve as perguntas, ouve o que eles querem, tá bom? Como foi seu primeiro voo solo? Responda o voo solo, não descreve seu avião para mim. Não foi o que eu perguntei, tá bom? Então, foca muito robótico ali a prova, tá muito preciso no que vocês vão fazer. Beleza? So, guys, these are all the steps to become a pilot, to get a license, to get a rating, the difference between a license and a rating, everything we need to know, all the steps, medical certification, whatever. Now, I want to show you guys how to talk about your aviation history. And this is an easy question, but it's hard to answer. So tell me about your aviation history. Hard to answer this because what they're actually looking for in the test is a timeline, all right? So we are going to start from the beginning, of course, and we are basically going to end today. And that's why I created this timeline for you guys. Remember, everything in succession, okay? For example, so tell me about your aviation history. I started my PP when I was 18. Travou já, tá bom? Então, aqui tá um checklist para falar. Só quem tá na aula aqui tá vendo esse checklist. Para falar sobre a sua carreira, tá bom? Então, não importa como é a sua carreira, ela segue a mesma rotina. Por quê? O que a gente faz para estudar e deixar tudo mais leve, tudo mais bonito na vida? A gente foca nas semelhanças, nunca nas diferenças. Não precisa ser tão específico, contar uma curiosidade da sua carreira. Foca no que acontece com todo mundo. So, when did you start your career? Well, you started your career in a period, in a year, in a location, flying one airplane,
After that, you got a license. Maybe you got your first job. Maybe you got your second job. What are you doing today? And that's what we need, okay? Esses comentários. And then I didn't have money for the commercial pilots because my family, and then I had to work, and then I returned. Já se perdeu, tá bom? Então, ó, segredo, quando eles perguntam alguma coisa que eles querem ver aqui é a timeline, né? Onde você começou, onde você tá agora. E como você vai conectar todos esses pontos. Por isso que eu coloquei aqui para vocês, ó. 7 pontos, eles vão estar conectados. Você não vai e volta. Entendeu? Não precisa ir e voltar. Você não precisa falar que você pegou o seu PC, mas foi muito difícil porque eu precisava do dinheiro. E aí eu voltei, eu virei comissário, e aí eu voltei. Mesma linha, tá bom? Então, ó, bem genérico para vocês. Vou contar minha carreira, só que eu não vou dar nada de detalhe e vocês vão achar que vocês entenderam tudo, entendeu? Então, por exemplo, ó, tell me about your aviation history. Well, I started my career in aviation in 2011 in Michigan. And I flew an Archer 2 until 2012. And in 2012, of course, I got my private and commercial pilot's license with instrument and multi-engine ratings. My first job was flying as a flight instructor there. I flew Senecas and Archer 2 in Archers for around 2 years. Then I flew some private jets in corporate aviation. And today I have an aviation English school. Hopefully, I'm going to have an aviation school in the next 3 or 4 years. That's it. O que eu fiz aqui? Aconteceu um monte de coisa na minha carreira. Aconteceu um monte de coisa de 2011 até aqui. Eu te dei os tópicos. Vocês acham que vocês sabem tudo o que aconteceu. Eu segui uma cronologia muito específica e eu sabia quando terminar. E eu até falei um pouquinho do futuro. O que eu quero fazer no futuro, em 2, 3 anos, que eu quero ter. Vocês entenderam? Mesma coisa, vamos uma carreira mais comum? Well, I started my aviation history in 2015 in São Paulo, and I flew Paulistinha. In 2017, I got my commercial pilot's license and instrument rating in Cessna 172. Then I worked in São Paulo's flight school as a flight instructor for 3 years. And today I am studying because I want to join an airline. That's it. Mesma coisa. Carreiras completamente diferentes. Por que as duas pessoas estão respondendo igual? Porque as duas pessoas estão seguindo a mesma cronologia. Todo mundo começou a carreira em 1 ano, em algum lugar, voou em alguma coisa, checou em algum ano. Poxa, mas eu nunca trabalhei na aviação. Não tem problema. I started my aviation career in 2018 in Minas Gerais, and I flew an Aeroboeiro and a Cessna 172 in my commercial pilot's training. In 2021, I got my licenses, and I have never worked as a pilot, but today I am studying a lot. Hopefully, I will get my first job soon. Acabou. Tá bom? E agora a gente tem o outro lado da moeda. Tem a pessoa que entrou na Transbrasil e aí saiu, e aí foi voar no Catar, e aí ficou 3 anos, e aí voltou para o Brasil, foi para o Aviation, e aí voou num táxi aéreo, e aí o patrão não pagava, e aí ela saiu, ficou 2 anos desempregada, e agora ela entrou na TAM, e agora ela tá voando um 77, e o cara quer me contar a história de vida dele inteiro, em inglês, numa prova. Pronto, se perdeu. Enquanto você está empolgado, contando os detalhes da sua vida, o examinador está falando, perdeu a estrutura, errou aqui, esse vocabulário está errado, errou o tempo verbal, pronúncia, errou, parou muito, perdeu fluência, entendeu? Que a prova é sobre como você responde, não só a resposta. Ou seja, teve 50 empregos na aviação? Beleza. I started my aviation career in 2001 in Rio, and during my flight training, I flew a Cessna 152 and Paulistinha.
I got my license in 2003. After that, I worked as a flight instructor, and I also flew in executive aviation for 15 years. And I've been flying for LATAM as a captain for the last 3 years. Hopefully, I will start flying international flights. Pronto. Peguei todo aquele negócio, toda aquela carreira que eu falei, que foi para fora e voltou, aí foi demitido, ia conseguir outro emprego e tudo mais. I flew for 15 years in executive aviation. I flew some different airplanes. Today, I'm a captain flying operator. Vocês pegaram esse aqui, gente? Pegaram essa timeline? Genérico, ponto a ponto, que é isso que eles estão olhando. A gente precisa entregar o que o examinador quer ouvir. A gente não precisa entregar o que a gente quer falar, tá bom? Você não tá ali para trocar ideia e fazer amizade, tá bom? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Easy work, hard work. Quem tá vendo a timeline aqui, fica tranquilo, gente. Não precisa se matar de print, de gravação, não, que eu vou deixar isso tudo disponível para vocês, tá bom? Guys, any questions? Easy. Can we move on? Não go ahead aí para eu saber. Só que tá no Instagram, vocês estão ouvindo só? Como é que mandaram mensagem? Keep walking. Johnny Walker. Go ahead, go ahead, go ahead, go ahead. That's it. Let's go. Guys, so we talked about aviation history. Around 10 minutes, this is what you need. Percebe que é mais fácil estudar assim do que escrever um texto inteiro e ficar tentando decorar? E aí chegar na prova, esquece uma coisa, fica... por mais que você lembre, você já perdeu fluência. Aí você fica tentando fazer aquele discurso de Oscar, sendo que é só ir ponta a ponta aqui e você passa, tá bom? Now, let's go back to our main focus of the day. Let's talk about training and flight safety. Here, I put a little text just to show you guys how I want you to know, the vocabulary I want you to memorize for this, okay? So, what is the importance of training? How does training contribute for flight safety? Well, there's no doubt that training is crucial to increase the safety parameters. So pilots undergo a very rigorous training in the classrooms, simulators, and on real flights. It all starts with the student pilot knowing how the airplanes fly. So they study aerodynamics, engines, meteorology, and air law. After that, we learn the procedures and aircraft handling. That's it. All right, that's the process, and that's how training contributes with flight safety. It's very rigorous. We have to do classes, simulators, flight training, and we study how airplanes fly, how we should behave, how the weather in the world works. After that, we learn procedures and aircraft handling. All right, undergo. Isso aqui não é comigo não, ó. Senão vocês vão estudar, que é mais importante do que eu dar dica. Manda aí, gente. Só vou continuar quando alguém me falar o que significa undergo. O que é undergo? Escrever errado? Abre o Google aí, senão acabou a aula. Submeter. Todo mundo pegou o Google. Exato. Submeter. Passar por, tá bom? Os pilotos se submetem a um treinamento muito rigoroso. Muito bom. Thank you, Wilson. Thank you, Pablo. Uma pessoa básica não fala undergo, não. Então é um verbo legal de ter, entendeu? Well, I have to undergo medical exams every year. Well, in my company, all pilots undergo recurrent simulator sessions twice a year. Boom, vocabulário 12. Conseguiu o emprego que você queria, vai na Fiji. Tá bom? Vocabulário bem legal. Então, já que vocês me ajudaram, vamos continuar.
let's talk about simulator. Simulator is a very specific topic of the test, crucial for you guys. So always remember, you can talk about simulators as much as you want. You can study simulators as much as you want. They have pictures about this, questions about this, interactions about this, emergencies about this, statements about this. So I put here what you actually need to know for the RKL test and how to talk about it. All right, so let's do it. So what is the importance of flight simulators and how does simulators contribute for flight safety? Well, flight simulators are one of the most important tools because they make it possible for pilots to learn, both basic and advanced skills. Most student pilots use flight simulation to complement their flying lessons, however, experienced pilots can benefit from simulation training too. Okay, so this is flight simulators. So flight simulators are very important because we can practice basic and advanced skills. We can use the simulators to complement the flight lessons, but there are also benefits for experienced pilots. For instance, for examples, such as whatever. Simulators help pilots maintain proficiency on their daily tasks by strengthening their skills and reducing safety risks. Simulators are also a very effective way of preparing pilots for emergency scenarios like a depressurization, engine fire, and system malfunction. And on simulators, we can practice emergencies which would be impossible to replicate during real flights. Precisa de tudo isso para passar na prova? Não, você precisa de 10% disso para passar na prova, tá bom? Mas, olha, perdeu o tempo de vocês aqui, nem o meu, nem criar material só para passar na prova, né? Você precisa saber isso para estudar, para aprender, okay? All right. So guys, when we talk about simulators, we are talking about one of the most important crucial tools to increase flight safety. And with simulators, we can maintain our proficiency and strengthen our skills and reduce safety risks during the flight. Simulators are very effective to prepare pilots for emergency scenarios like a depressurization, a fire, or even a pilot incapacitation. And most importantly, on simulators, we can practice emergencies which would be impossible to safely replicate on real flights. That's it. We learn the airplane's behavior. Vocabulário, gente. Manda aqui, ó, só para chamar a atenção do pessoal que não pegou, que já começou a viajar aí. Manda aqui os vocabulários mais legais que vocês não conheciam aqui. Manda aí que a gente já vai terminar. Última parte de hoje, depois eu vou mostrar para vocês o picture description. Ok, Guilherme, beleza? Até meu pai tá na live. O cara foi pro Oshkosh sozinho, velho. Ainda ficou mandando foto pra eu. Porque eu não podia ir. Vai ter volta, vai ter volta. Ano que vem eu vou voando e você vai de carro. Strengthening. Strengthening. O que é strengthening, guys? O que é strength? Reforçando, beautiful. Strength é força. He has a lot of strength. This airplane is very strong. Strong é o adjetivo. Strength é o substantivo? Não, sou horrível de português. Então, vamos lá, strengthening. Reforço. Ele reforça, fortalece. Perfeito, guys. Replicate é uma palavra que é muito fácil a gente se lembrar. Dificilmente alguém fala replicate, tá? A gente acaba esquecendo, tá? Tasks, tá bom? Eu vou grifar as palavras mais legais para vocês aqui. Complement is a great word. Benefit. Tasks. Strengthening. Effective way.
simulators, you can practice emergencies, which would be impossible to safely, toda a prova ganhar isso aqui. Replicar, reproduzir, beautiful. Isso aqui, para mim, é o vocabulário mais legal que pouquíssima gente usa durante a prova, tá? Legal vocês começarem a incorporar isso aí. Beleza? Guys, that's it. Vou finalizar a aula aqui, eu vou finalizar a gravação. Quem quiser, fica aqui, a gente vai falar de picture description ainda, tá bom? Rehearse é uma palavra legal. Sim, sim. On simulators, we can rehearse some procedures and routines, normal and abnormal. Rehearse é uma palavra legal também, ó. No chat aí, o que o Eduardo mandou para vocês aí, ó. Rehearse é legal. Rehearse é ensaiar, treinar, praticar, tá bom? Practice, rehearse and train. Mesma coisa no fim do dia, beleza? Pessoal do Instagram, thank you a lot. Vou finalizar a live aqui agora. Vou continuar com eles aqui falando de picture description. Lembrando, como está aqui escrito para vocês, every Thursday, 8 p.m., a different topic. Eu ainda não sei qual o tópico da semana que vem. Se vocês quiserem, manda um direct aqui falando que tópico que vocês querem que eu faça semana que vem, que eu trago a aula, eu crio um material e a gente fala sobre isso, tá bom? Então, muito obrigado, gente. Obrigadão pela presença, pelo tempo de vocês. Qualquer coisa que vocês precisarem, conta comigo, tá bom? Bye, bye, guys.